Essa missão, ela surgiu depois que eu olhei para dentro de mim um pouquinho. Entendi o quanto eu relutei com, com essa aceitação da deficiência auditiva. E tudo isso que eu pude viver. E eu tive um conflito de identidade muito grande, porque a gente passa a olhar para quem eu era e quem eu sou, quem eu estou me transformando. E eu via que a partir do momento que eu abri para o mundo de que eu sou uma deficiente auditiva, que faço a utilização dos aparelhos adequado, com tecnologia, eu consigo retomar a minha vida de uma maneira normal, eu queria poder dizer isso para as pessoas, que elas não precisam se esconder, elas não precisam relutar. A gente tem um problema, esse problema ele não vai mudar, muito provavelmente, e a gente precisa buscar ajuda, e tem ajuda. Eu falo que eu passei de ser uma surda conformada para ser uma surda informada. Então, a missão é dizer, eu primeiro pensei que eu queria trabalhar com o público surdo, mas eu falei, não dá para ser só o surdo. A gente convive com ouvintes, e os ouvintes são às vezes as pessoas que menos dão o suporte pra gente, porque eles se irritam, porque ele não tem paciência, porque ele acha... Quantas vezes me disseram que achavam que eu era desatenta? A gente começa a sentir, não, isso não é pra você, não, daqui a pouco passa, melhora, e não é bem isso. Então, entre surdos e ouvintes, essa missão é um novo estilo de vida. As pessoas precisam entender de que a gente, mesmo com a nossa deficiência, a gente não é incapaz, e a gente precisa adequar, afinar essa relação que existe e acolher. Antes de falar só da utilização dos aparelhos auditivos, a gente tem um passo para atrás, que é justamente olhar para si. Quem eu sou? Eu preciso me aceitar. E eu falo, amor próprio e amor ao próximo. É uma relação que a gente precisa de muito cuidado, de muito companheirismo, de muita rede de apoio. O familiar é extremamente importante nesse processo de encorajar, de dizer, vai lá, faz o teste, eu vou te ajudar, eu vou compreender, e não somente às vezes deixar, isso é caro, isso não é para você, isso não vai resolver todos os seus problemas, a doença ela não tem cura, mas ela tem uma solução. Dizer para as pessoas que elas podem viver sim com qualidade de vida, que a gente precisa, em primeiro lugar, nos colocar como prioridade, e a gente não faz isso. Eu vivi isso, eu senti isso. O acolher surdos e familiares é justamente isso. Quando a gente recebe o diagnóstico da surdez, é difícil para todo mundo. É difícil para quem recebeu o diagnóstico, que está acontecendo com ela. É difícil para o familiar, para os amigos, para os colegas de trabalho, porque eles não sabem lidar com isso. É difícil lidar, a gente não consegue mudar do dia para a noite. É um processo, e o processo ele precisa começar da aceitação da família, entender que existe uma pessoa que tem essa dificuldade, e da pessoa compreender que ela precisa buscar ajuda. A partir disso, a gente começa a ter uma relação de conexão, de amor e de paciência no processo. É um processo que a gente precisa persistir. Tem muitas pessoas que me procuram para dizer, Carla, eu queria um aparelho igual o seu, eu queria saber como que funciona. Eu digo para ela, a gente vai marcar um bate-papo, a gente vai falar sobre isso, mas antes de chegar na parte do aparelho, da tecnologia, da solução, das possibilidades, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você está se sentindo, porque eu sei como ela se sente. E essa relação de confiança que eu fui criando com as pessoas me permite entender que, de fato, antes da gente seguir para a solução auditiva, a gente precisa olhar para o nosso interior. O aparelho ele vai trazer, sim, o resgate
da vida, da autoestima, da audição, da nossa conectividade, da nossa inserção no mercado. Mas antes a gente precisa dar o primeiro passo, e é isso que eu incentivo, e é isso que eu acredito, e é isso que eu quero dizer para as pessoas. Permitam-se. Tem uma doutora que ela trabalha com a parte vascular, e ela fez um depoimento para mim dizendo, eu nem imaginava que isso podia ter acontecido, e ela disse para mim: obrigada por me inspirar, pela forma como eu me posiciono. Ela tinha, né, ela tem a deficiência, ela faz a utilização dos aparelhos, mas ela não divulgava, né? Ela sempre, assim como eu, ela escondia. E ela falou, não precisava de fato fazer isso. É muito gratificante. Tem pessoas que às vezes acreditam que o aparelho auditivo não é para ela, que ela não vai conseguir, e ela consegue. Ou ouvir barulho de avião, um neto, você poder ter o convívio novamente é muito gostoso. São inúmeros relatos de pessoas que falam: eu me inspiro em você, as suas palavras, elas me fortalecem. E o que eu posso dizer é, a gente só precisa se posicionar, acreditar em quem a gente é e não deixar com que a parte escura, amarga da surdez, tire esse brilho que a gente tem de viver.